Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém, como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário. Onde quer que haja uma câmera, vai existir um registro de um fantasma ou algo do além. Veja hoje os fenômenos sobrenaturais filmados por câmera. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrocha o dedo no like, se inscreve aí no canal, senão um fantasma vai puxar seu pé de noite, hein? Então é isso, roda a vinheta. Casas abandonadas sempre são um local preferido para aparições de coisas que fogem da realidade. E um grupo de investigadores paranormais atestaram isso na prática, quando decidiram explorar uma residência que há anos não recebia a visita de ninguém, pelo menos ninguém de carne e osso, já que depois de um tempo lá dentro, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Um deles parece ser atacado por alguma força invisível enquanto está sozinho num dos cômodos, mas logo depois do que acontece, ele chama o resto do grupo, e o que ocorre em seguida é ainda mais assustador. Um quarto integrante surge atrás do amigo que está no último andar, mas quando ele se vira, não encontra nada ali além dele. Então, de quem era aquela sombra? Definitivamente mais um sinal de que é melhor sair de lá antes que essas coisas cheguem ainda mais perto. Em 2020, um taxista japonês parou seu carro e abriu a porta remotamente para que a passageira entrasse. Mas como é possível notar, não tem ninguém além dele dentro do carro. O motorista segue viagem e as coisas ficam um pouco mais tensas depois que ele entra em um túnel e a passageira invisível finalmente dá as caras para a câmera. A mulher é translúcida, mas dá pra ver seu rosto bizarro com um dos olhos abertos e o outro fechado, olhando fixamente para a frente enquanto o homem segue viagem, sem nem imaginar o que tá bem pertinho do seu cangote. Segundo o taxista, ele estava quase chegando ao destino que a mulher havia dito ao entrar no veículo, quando olhou para o retrovisor e percebeu que estava sozinho, e foi justamente isso que fez ele olhar na câmera para ter certeza que não estava ficando louco. Nem sempre são criaturas bizarras que dão um frio na espinha, mas sim aparições sutis que surgem quando se menos espera, como é o caso desse vídeo feito por acaso, onde dois amigos flagraram algo surreal. No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Eles estavam passando por uma região nos Estados Unidos onde diversos conflitos armados aconteceram e pararam um pouco na frente de dois morteiros antigos que foram deixados ali como memoriais. Porém, mais alguém resolveu fazer uma visita aos objetos de guerra. A figura translúcida de um homem caminha entre os morteiros, como se fosse um soldado da época dos combates, o que deixou os caras sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ao presenciar algo tão horripilante, eles trataram de sair de lá imediatamente, mas e aí? Será que era o espírito de algum soldado morto em combate? Qual seria a sua reação ao se deparar com algum tipo de criatura que não pertence a esse mundo? Foi o que esse casal presenciou enquanto estavam em casa e viram algo estranho na janela. Uma silhueta esquisita pode ser vista no vidro fosco da cozinha, mas apesar de parecer um tronco com uma cabeça, não é 100% similar a um ser humano.
e, independente do que seja, não está do outro lado da janela, deixando tudo ainda mais assustador. Quando eles confirmam que não existe nada do lado de fora e fecham a janela, algo monstruoso é visto atrás da garota, algo que repararam só depois de ver o vídeo. Não existem muitas informações sobre essa gravação, nem qual o paradeiro desse casal. Será que continuaram morando nesse apartamento depois de ver isso? Um vídeo bem antigo vem deixando uma galera confusa, pois uma das pessoas presentes nele simplesmente parece mudar de feição sem nenhuma explicação plausível. O registro foi feito bem antes da inteligência artificial existir e parece ser uma conferência com pessoas importantes, mas não há nenhum registro dele na internet, como se alguém tivesse tentado apagar da existência. A mulher se vira de maneira estranha e seu rosto muda sutilmente como se ela fosse uma mutante. Será um erro da câmera antiga, um arquivo corrompido ou algo que vai bem além da qualidade da gravação da época? Esse streaming estava fazendo uma de suas lives gigantescas, mas dessa vez o assunto era seu aniversário, que ele comemorava no Equador. Só que num determinado momento o cara foi mostrar a vista da balada que iria comemorar, quando se encontrou com algo muito esquisito. Ele até acha estranho ter uma menina ali, mas segue pra sacada. Porém o chat não deixa passar e começa a perguntar se não era uma estátua ou brincar sobre ser uma menina fantasma. Até que... Don't scare me like that. Oh my God, it's gone! Oh no! Quando ele vai filmar a pessoa desconhecida de novo, ela já não tá mais ali, deixando aquela presença ainda mais difícil de entender. Até poderia ser algum tipo de manequim por estar estranhamente imóvel quando pode ser vista. Mas como isso explicaria a sua ausência segundos depois? Um registro que segue sem explicação. Uma mãe estava lá filmando sua filha brincando com uma das bolinhas da árvore de Natal. Porém, o que seria apenas um vídeo fofo para mandar para os familiares acabou se tornando um viral por um motivo bem diferente. A legenda da própria mãe afirma que ela procurou pela casa inteira e nunca mais encontrou um enfeite, ficando tão confusa quanto a própria filha depois do sumiço do objeto diante dos olhos das duas. Mano, a garotinha não estava perto de nenhum lugar onde a bolinha possa ter parado e pelo seu tamanho não deveria ser difícil de encontrar. Como algo desaparece do nada? Onde foi parar? Se você é daquelas pessoas que acha que voodoo é pra jacu, dá uma olhada nessa americana que foi flagrada assistindo uma partida de futebol americano enquanto espeta o bonequinho de um dos jogadores do time adversário. Ela tá lá a todo vapor com a tortura na figura, que tem uma camisa 15. E não é que a magia do mal parece realmente ter tido efeito na vida real? Pois é, o jogador Mahomes não performou bem naquela partida e o time acabou perdendo. Depois do jogo, ele ainda afirmou que não estava se sentindo muito bem naquele dia e comentaristas chegaram a dizer que essa foi a pior partida da história do Patrick Mahomes, o que fez com que muitas pessoas atrelassem o desempenho péssimo ao bonequinho do mal que a moça estava furando. Muito sinistro. Um investigador chinês chamado Xia Long foi com um parceiro verificar atividade paranormal numa casa abandonada no meio do nada.
Eles passaram os primeiros 30 minutos levando sustos um com o outro. Porém, depois de um tempo sem obter sucesso, resolveram montar um esquema de comunicação espiritual típico na China, como se fosse o jogo do copo, sabe? Mas em vez de usar um copo, é uma colher. E quando menos esperavam, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto olhavam através de uma janela, é possível ver pelo reflexo do vidro a colher se mexendo sozinha em cima da folha de papel sem que ninguém tivesse por perto. Acho que finalmente conseguiram atrair a atividade paranormal que tanto queriam. Há muitos anos, um cara comprou uma câmera digital, daquelas bem raiz mesmo, que a gente usava antes do celular dominar o mundo, e decidiu filmar o irmãozinho dançando animado enquanto rolava um show do Green Day na TV. Tudo parecia aquele tipo de vídeo fofo e engraçadinho, até que algo muito errado acontece. Yeah, look at Elijah, go like this. Elijah, hey, like this. Elijah, look at, hey. Elijah, go like this. Você conseguiu ver? No fundo da gravação, bem atrás do garotinho, surge a silhueta de outra criança meio escondida nas sombras. Ela tá ali parada, só observando os irmãos se divertindo. Porém, o mais bizarro, ela simplesmente desaparece segundos depois. O dono da câmera jura de pé junto que não havia mais ninguém na casa. Nenhuma criança extra, nenhum amiguinho fazendo cosplay de fantasma. E o mais louco, ninguém percebeu a presença misteriosa na hora. Só foram notar quando mostraram o vídeo para um parente tempos depois. E aí, o que você acha? Seria o espírito de uma criança curiosa ou algo mais sombrio e arrepiante que isso? Tipo um visitante do além que também queria curtir o show? Vai saber. Só não esquece de olhar bem para o fundo ali dos seus vídeos antigos. Nunca se sabe quem ou o que pode estar lá atrás, te encarando. Uma família tinha acabado de passar o dia juntos e terminaram a noite conversando tranquilamente na sala de casa. Foi aí que a filha resolveu pegar o celular e filmar o pai, contando como era uma música do McDonald's da época em que ele era mais jovem. A ideia era registrar um momento divertido e nostálgico, mas a cantoria foi interrompida de uma maneira totalmente inesperada. Did you see that? Momentos depois dele parar de cantar porque o copo deu uma leve movimentada, o objeto simplesmente é arremessado para fora da mesa, sem que ninguém tivesse perto dele, fazendo com que a alegria daquela noite acabasse na mesma hora. Sim, o objeto parece ter sido jogado por uma força invisível. O susto foi tão grande que a gravação termina em gritos e passos apressados. Are you kidding me right now? Os pais chegaram a comentar o caso com amigos e vizinhos, afirmando que não fazem ideia do que aconteceu naquela noite. Nenhum fio, corrente de ar ou explicação lógica foi encontrada. O vídeo viralizou e segue sem resposta até hoje. Nem mesmo a própria família consegue entender o que presenciaram. Coincidência, poltergeist ou algo mais sinistro? Kidding me right now? O dono desse aquário filmou o momento exato em que seu peixe de estimação parece desafiar as leis da física. Isso porque na hora em que o volume da água diminui, o Nemo não segue o mesmo fluxo que a boia e continua nadando, só que no ar, ou seja, ele simplesmente passa a voar dentro do aquário. Mas como uma coisa dessas seria possível? E não foi a única vez que o animal foi pego desafiando a gravidade. Várias gravações mostram o mesmo comportamento estranho, como se o peixe tivesse preso a alguma força invisível ou tivesse controlando a própria densidade. O vídeo viralizou rapidamente, deixando a internet sem entender como algo assim poderia acontecer. Alguns sugerem que seja uma ilusão ótica, outros acreditam em campos magnéticos ou até mesmo em falha na Matrix. Já os mais céticos apostam em truques de edição.
Mas até agora ninguém conseguiu explicar com 100% de certeza o que rolou ali. Alguma teoria? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.